Boa tarde, bem-vindo ao Direito em Ação, seu programa de direito. Eu sou Flávio Marzano e essa é a nossa sumidade. Olá, Marzano. Boa tarde, meu nome é Paulo Marzano, nós estamos de volta com o canal Direito em Ação, trazendo as novidades do direito, as questões jurídicas relevantes, enfim, o que a gente julgar pertinente e importante no mundo jurídico. Quer nos ajudar? Inscreva-se no nosso canal e mande o nosso link para as pessoas para que possam se inscrever junto ao canal. Além do programa semanal que nós vamos fazer de direito, nós também estamos escrevendo uma coluna no jornal novojornal.com. Então, quiser ver nossos textos, vai lá no Novo Jornal também que vai estar lá. Né? Isso aí. O Direito em Ação, só para quem não nos acompanha desde o início, começou na Rádio Favela, é um programa que a gente faz há muitos anos e a gente sempre teve esse cuidado de levar para a população as novidades do direito, orientar as pessoas. Então, o canal fica aberto para aqueles que quiserem sugerir temas, pedir orientações, pedir discussões de determinados assuntos relevantes, tirar dúvidas, né? Estudantes de direito que queiram esclarecer alguma coisa, enfim, todo mundo que quiser participar, a gente está aberto para atender. No momento nós ainda não estamos online, mas com o tempo a gente vai falar o horário que a gente vai gravar o programa e você vai poder interagir com a gente fazendo a pergunta ao vivo. Por enquanto você manda só por e-mail que a gente responde no outro programa qualquer dúvida que você tiver. Ainda não vai ter a interação ao vivo não, tá? E aí, o que nós temos para hoje? Bom, um tema bacana que hoje no Supremo foi decidido, que é o seguinte: plenário mantém liminar que permite exigência de comprovante de vacina em universidades federais. Para quem não sabe o caso, o que é? O MEC, na postura governamental de negacionismo, emitiu uma portaria tirando das universidades a autonomia para normatizar o acesso e a volta às aulas. Nessa portaria do MEC se falava que não poderia se exigir, vamos colocar assim, um passaporte sanitário, que é o de vacina, para o retorno às aulas. O ministro Lewandowski, através de uma ação de descumprimento de preceito fundamental, eles deu uma liminar suspendendo a exigência suspendendo os efeitos da portaria. Bom, começar a explicar só o que é uma ação de descumprimento de preceito fundamental. O que é? Quando determinada norma que não é que choca com a Constituição e não é objeto da ação direta de inconstitucionalidade, como a portaria, a ação que é cabível no Supremo é a ação de descumprimento de preceito fundamental. O que é? Determinado ato normativo está em contradição com a sistemática da atual Constituição. E foi assim que foi feito, e hoje foi decidido pelo plenário do Supremo que realmente o MEC não pode continuar nessa postura negacionista e negar a própria ciência, né, Paulo? E aí, eu te pergunto o seguinte: ficou definido que as universidades terão liberdade para fazer essas escolhas, ou ficou definido que as universidades terão que exigir o cartão de vacina para ingresso? Poderão exigir, poderão. O que é autonomia das universidades? Aqui, segundo Lewandowski, o ato questionado cerceia a autonomia universitária ao retirar das instituições de ensino a atribuição de condicionar o retorno das atividades presenciais à comprovação de vacinação. O Supremo Tribunal Federal tem, ao longo de sua história, agido em favor da plena concretização do direito à saúde e à educação, além de assegurar a autonomia universitária. O que é a autonomia universitária? Assim como a cultura em geral, as universidades... Só esclarecendo, quando a gente fala em autonomia universitária, Flávio está querendo dizer que as universidades poderão definir quais são os critérios de
ingresso dos alunos em relação à questão da vacinação, se vai exigir ou não vai exigir, não é isso? Isso. O que é? A autonomia é o quê? As universidades são unidades que têm a própria gestão. O que é isso? Existe uma lei, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que faz como que vai ser o regramento de todo o sistema de ensino, federal, estadual, municipal e nível superior, pós-graduação, nível básico. E aí as universidades, dentro da atribuição dela de nível superior, pós-graduação e tal, ela que normatiza como que vai ser os mestrados, como vão ser os doutorados, quem que vai ter ingresso, como é que vai ser a aula, se vai ser presencial, se não vai ser, se vai ter hoje laboratório ou não. O que o MEC está tentando fazer com isso seria retirar essa possibilidade de gestão dos interessados, que é a universidade. E pior, de uma forma antiacadêmica, no sentido de não ter utilizado de qualquer metodologia de conhecimento científico. A gente vê muitas pessoas criticando a ciência, falando, ciência não quer dizer que está certo. É verdade. Até porque, se você for estudar metodologia científica, você vai saber que o que a ciência te traz é um método de comprovação científica. E esse método, ele possibilita que as pessoas não se utilizem da falácia da autoridade, ou seja, de impor determinado conhecimento ou de mitificação do conhecimento, ou seja, porque fulano falou é verdade, porque fulano falou que determinado remédio é bom para tal coisa, fica sendo, não. O que é o conhecimento científico? O conhecimento que qualquer um técnico ele pode questionar dentro do método e até descobrir que aquilo ali já não é mais verdade científica, que aquilo ali já está ultrapassado, é por isso que você tem um salto. Agora, de qualquer jeito, quando você faz os testes científicos e vê se o conhecimento é válido ou não, você está fazendo científica, ciência. Por quê? Porque quando você prova que determinado conhecimento está certo, você reafirma. Quando você prova que determinado conhecimento não é adequado a determinados momentos, você também faz ciência, que você está colocando o seu tijolo científico naquele conhecimento. Não é? Então, a comprovação do conhecimento é um processo dinâmico que precisa de liberdade e autonomia. Né? Justamente, pegando o gancho nisso que você está falando, eu acho que o importante nesse momento que a gente está vivendo agora é deixar o alerta no sentido de que a ciência está buscando as respostas, né? E nós, enquanto operadores, temos que nos render às respostas que foram encontradas pela ciência. Então, se a ciência está apontando no sentido de que hoje é necessário que as pessoas ingressem nas faculdades após haver uma vacinação em massa, para evitar que haja um número maior de mortes, para evitar que haja um contágio maior e etc., cabe a nós, então, nos rendermos a essa ciência e aceitarmos o que ela está apontando. Só uma observação que é a seguinte: nos julgamentos das ADIs 6586 e 6587, o Supremo já assentou que é constitucional a vacinação obrigatória e não a vacinação forçada. Qual que é a diferença das duas? Vacinação obrigatória. Você pode exigir que determinada pessoa seja vacinada para exercer determinado direito. Então, o que é? É obrigatório que você esteja vacinado para que você frequente as aulas. Se você não estiver vacinado, você não poderá frequentar as aulas. É obrigatório que você esteja vacinado para desempenhar determinada função. Beleza. O que é a vacinação forçada? É pegar e entrar na sua casa, independente de você querer te amarrar e te meter a vacina. Então, a vacinação forçada não existe no Brasil. Tá entendendo? O que existe é a vacinação obrigatória. Então, o que é? A autonomia da vontade da pessoa continua prevalecendo. Ela pode optar por não vacinar. Exatamente. A liberdade é sua de escolher se você vai vacinar ou não, e você vai ter direitos e obrigações a serem cumpridos. E vai ter que abrir mão de alguns direitos na eventualidade de você não querer se vacinar. É simples assim. Eu não quero me vacinar, ninguém vai te amarrar e te vacinar à força. Mas você tem que ter ciência de que você não vai poder exercer alguns direitos que você poderia se tivesse vacinado.
Nós tivemos um exemplo, eu acredito que tenha sido semana passada ou semana atrasada, de uma pessoa que tentou embarcar para o exterior e ela, por alguma razão que eu não sei explicar, porque eu não tive acesso ao cartão de vacina, ela não foi permitido o embarque dela, porque o cartão de vacina dela tinha algum problema. Aí, no dia, eu até questionei, falei, gente, mas esse cartão emitido pelo SUS, segundo as informações que a imprensa deu no dia, o cartão dela não constava nenhum carimbo, nem adesivo, nem nada que indicasse a vacinação, tinha apenas uma assinatura, né? O que deu a ensejar a possibilidade de haver algum tipo de fraude. Mas eu não sei detalhes, porque realmente não foi divulgado. Mas fato é que uma pessoa foi proibida de viajar porque não apresentou a documentação correspondente que indicaria que ela tinha sido vacinada. E por isso foi vedada a viagem dessa pessoa. O Supremo foi bem duro com o MEC, tá entendendo? Com o ato. Até porque o ato do MEC é realmente um ato muito atípico. Fala o quê? Além de contrariar evidências científicas e análises estratégicas em saúde, ao desestimular a vacinação, ainda sustenta que não há lei federal em sentido estrito para que as instituições pudessem estabelecer. Aí eles colocam tal restrição quando já existe na Lei 3.979, cujo artigo 3º fala: as autoridades, no caso aí o reitor das universidades federais, poderão adotar no âmbito de suas competências, entre outras, as seguintes medidas: determinação de realização compulsória de vacinação e outras medidas profiláticas. Que pode ser, por exemplo, o exame para permitir o ingresso, o uso do álcool na entrada, a medição da temperatura, né? Ou qualquer outro tipo de pesquisa que possa ser feita no indivíduo para ele ingressar na universidade. Engraçado que essas pessoas que se negam a isso têm pouca consciência do que é viver em sociedade. Isso parte de um pensamento autoritário no exercício social. O que é? Você se achar acima da lei. Né? O que é? Você achar que o seu direito de preservar o seu corpo está acima do direito das outras pessoas de quererem não conviver com uma pessoa que não toma as medidas para se proteger e pode até infectar outras pessoas. Então, o que é isso, gente? O seu direito a não tomar vacina existe, mas ele esbarra aonde? No direito da sociedade de exigir que todos estejam em campanha contra determinada doença. Então é o seguinte, no nosso direito, se você não está engajado nessa campanha, você não pode ter uma restrição penal em relação a você, mas você pode ser alijado de determinados atos, porque o exercício do seu direito em determinados atos vai estar ferindo o direito de outras pessoas que contribuíram. O que é? Você não tomou vacina, não fez nada, só tomou determinados remédios sem comprovação científica. Vai para uma aula onde todo mundo está vacinado, o mínimo que as pessoas vão achar é que você tem um comportamento oportunista de levar vantagem no ato das outras pessoas, que é o que a gente chama de imunidade de rebanho. Então, as outras pessoas se submeteram a determinada vacina para que você esteja seguro e não tome a vacina e saber que você não vai ser infectado. Muito esperto, oportunista, mas vai pagar o preço. E aí, a máxima do direito é o quê? O coletivo está acima do individual. O direito do coletivo prevalece sobre o direito individual da pessoa optar por não vacinar. Tudo bem, é o direito seu, não vacine. Agora, não exija que o coletivo aceite determinadas circunstâncias porque você não vacinou. Aí a análise é muito maior, muito mais ampla. Vai prevalecer quem estiver olhando pela sociedade, pela coletividade, né? pelo país como um todo. Então, gente, lembre-se, nós estamos no Estado democrático de direito. Estado democrático de direito quer dizer que não tem indivíduo nenhum que é excluído do plexo de direitos e garantias fundamentais. Então, o seu exercício de direito tem que estar conjugado com os direitos de toda a sociedade para que a gente tenha paz e harmonia social. As pessoas têm esquecido disso. Nós não estamos em guerra, nós não queremos guerra entre os irmãos.
do Brasil. Nós queremos paz, convivência entre as pessoas desiguais, cada um respeitando a si e aos outros. E se você quer tomar uma atitude que é contra o direito de todos, beleza, nós vamos respeitar o seu direito, mas você vai ter que pagar o preço que é de respeito ao direito alheio. É isso aí. Curta a gente, compartilhe, pode mandar as dúvidas, as questões todas que surgirem, a gente se vê. Inscreva-se no canal.